seja muito bem-vinda à nossa live Mãe Cheia de Vida. Hoje nós vamos fazer uma avaliação completa da diástase abdominal. Então nós vamos avaliar aí a sua barriga, você vai entender se a barriga que ficou depois dos filhos, se é diástase ou gordura. A gente vai fazer uma avaliação aqui da frente da barriga, mas eu também vou te ensinar a fazer uma avaliação hoje aqui dessa região do seu assoalho pélvico e também da sua respiração. Então você vai entender na live de hoje que a avaliação da diástase abdominal também envolve essa musculatura aqui do assoalho pélvico. Se essa musculatura estiver fraca, você pode ter um estufamento abdominal. Da mesma forma que se você respira errado, se suas costelas se movimentam do jeito errado, você também pode ter um estufamento na barriga. Por exemplo, você pode estar com o estômago alto por causa de alguma dificuldade de respiração adequada. Então a gente vai estar vendo tudo isso na nossa live de hoje, tá bom? Onde você vai avaliar não apenas o seu abdômen, mas também assoalho pélvico e respiração. E aí a gente vai entender quantos dedinhos você tem de diástase, qual é a profundidade, se a musculatura aqui do assoalho pélvico também está fragilizada, se a sua respiração também não está bem encaixada. Vamos ver tudo isso na live de hoje. E aí depois disso, você entendendo se você tem ou não diástase abdominal, a gente também vai fazer alguns exercícios para você começar hoje mesmo a recuperação do seu corpo depois que você teve filhos, tá bom? Então sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a doutora Neise Santiago, sou fisioterapeuta. Meu objetivo é estar aqui, mãe, te ensinando todo o passo a passo para você perder a barriga depois dos filhos e fechar a diástase abdominal, tá certo? Então sejam todas muito bem-vindas. Meninas, me digam por favor se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Então coloca aqui no comentário, por favor, se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. E também é muito importante, né, eu conhecer você. Eu tenho 3 filhos, deixa eu contar rapidinho um pouquinho da minha história. Eu tenho 3 filhos, tive 2 cesáreas e um parto normal. Meu filho mais velho hoje tem 14 anos, o Davi. Tenho um filho de 11 anos, que é o Daniel, e tenho a Eva, que tem 2 aninhos. Eu tive diástase desde a minha primeira gestação. Então você que está chegando aqui agora, você que não me conhece, ainda não conhece a minha história, eu tive diástase desde a minha primeira gestação. Não sabia o que era diástase abdominal, já era fisioterapeuta, tenho quase 20 anos de formada, então já era fisioterapeuta, mas na época eu trabalhava com paciente neurológico, com paciente geriátrico, e não fazia ideia daquilo que estava acontecendo com o meu corpo. Então na minha primeira gestação já tive diástase, eu não sabia, depois tive a segunda gestação, a diástase piorou mais ainda, e eu só descobri na minha segunda gestação que eu tinha diástase abdominal, foi quando eu comecei a tratar, e há 5, 6 anos eu trabalho somente com mães no pós-parto, com a fisioterapia pélvica, e agora na gestação da Eva, eu engravidei aos 39 anos, na gestação da Eva, eu já tinha tratado totalmente a diástase abdominal, e logo depois do parto, eu tive um parto normal, eu já comecei toda a recuperação do meu corpo. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você saiba que é totalmente possível que você tenha a recuperação do seu corpo, que você tenha o fechamento da diástase abdominal, mesmo que você já tenha passado por 1, 2, 3 cesáreas, mesmo que você já tenha 3 filhos, 4 filhos, é totalmente possível você recuperar o seu corpo depois dos filhos, tá bom? E também eu contei um pouquinho rapidamente da minha história, para que você também se apresente aqui. Já vi que vocês colocaram que vocês estão vendo bem e ouvindo bem. E aí eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários quantos filhos vocês têm e qual a idade do filho mais novo, tá bom? Coloca aqui nos comentários, por favor. Quantos filhos você tem? Então, eu tenho 3 filhos e o meu filho mais novo está com 28 dias, o meu filho mais novo está com 2 meses, 5 meses, só para eu direcionar bem direitinho a nossa live de hoje para você, mãe, que está aqui comigo ao vivo, tá bom? E também é importante eu saber a idade do seu filho mais novo, porque nessa live a gente ainda vai fazer exercício, tá bom? Nessa live vai ter exercício, e aí só para eu entender bem direitinho para qual público que eu estou falando, tá certo? Vamos lá, meninas? Então vamos começar a nossa live de hoje. Enquanto eu vou dando aqui as informações iniciais sobre essa avaliação da diástase, é só você colocar aqui, né, nos comentários qual a idade do seu filho mais novo e quantos filhos você tem, tá? A Tamires colocou aqui que tem uma filha, ela tem 3 meses. Tamires está dizendo que tem diástase abdominal. Obrigada, viu, Tamires? Deixa eu ver aqui, ó.
A Isabela falou que é o primeiro filho, ela tá com 2 meses e 4 dias. Silvana tem 3 filhos, o meu mais novo tá com 5 meses. Ótimo, meninas. Então, mães aqui com bebês de 2 meses, 5 meses, tá ótimo. 3 meses. Os exercícios que a gente vai fazer hoje já são totalmente seguros para vocês, tá bom? E mães que estiverem chegando aqui na live, com bebês bem novinhos ainda, se você estiver chegando aqui com um bebê com 30 dias, 20 e poucos dias, os exercícios da live de hoje também são seguros, tá? Denise tem uma filha de 4 meses. Obrigada, viu, meninas? Gente, então vamos lá, vamos começar aqui a entender essa questão da diástase abdominal. Eu sempre gosto de pegar uma bolinha, que ela inclusive estava por aqui, mas... Meu Deus, como meus filhos, eles aparecem sempre por aqui, gente. As minhas coisas simplesmente somem. Aqui, achei. Peraí. Peguei a bolinha. Deixa eu ver aqui. A Lu falou que tem 2 filhos, o mais novo tem 4 meses, que também tem diástase abdominal. Então, vários de vocês já sabem, né, que tem diástase abdominal. Talvez tenham feito aquela medição, né, o teste, onde você tira a cabeça do solo. E hoje vocês vão confirmar bem direitinho quantos dedinhos de largura e de profundidade vocês têm na diástase abdominal, tá bom? Agora, o que eu preciso que vocês entendam é isso. A gente não mede a diástase abdominal apenas pela barriga. A barriga é uma das medidas da diástase, onde a gente consegue ver a largura e a profundidade, tá certo? Tem alguma mãe aqui que não sabe o que é diástase abdominal, que chegou aqui no perfil agora, não tem ideia do que é diástase? Se você tá aqui e não sabe o que é diástase abdominal, coloca aqui nos comentários, tá bom? Mas então eu estava dizendo que a gente não mede a diástase abdominal apenas por essas medidas da barriga, de largura e de profundidade. Você precisa entender como é que o seu assoalho pélvico está funcionando, porque eu já atendi muitas pacientes com um dedinho só de diástase, ou seja, uma diástase fisiológica. A diástase não era profunda e mesmo assim a mãe tinha uma barriga pochete. E mesmo assim a mãe tinha um estômago alto, mesmo a diástase sendo muito pequenininha. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que está causando essa disfunção no seu corpo não está apenas na parede abdominal. Às vezes o que está causando essa projeção da sua barriga, essa barriga grande, essa barriga de grávida, não é apenas o músculo da barriga que está fragilizado. Pode ser o seu assoalho pélvico fragilizado e pode ser também aqui em cima os seus músculos respiratórios, o seu diafragma fragilizado também, tá bom? Então eu sempre gosto de exemplificar, gente, antes da gente fazer o teste, rapidamente, eu sempre gosto de exemplificar a diástase abdominal como se fosse uma casinha, tá? Então aqui está o seu assoalho pélvico, tá certo? E aqui está a sua barriga, é exatamente desse jeitinho. Então, ó, o seu assoalho pélvico está bem aqui nessa região. Logo acima do assoalho pélvico, o que que tá? A sua barriga, o seu abdômen, tá certo? E aí, o que que acontece? Por que que a mãe tem diástase abdominal? Então, ela tá lá durante a gestação, né? A barriga vai crescendo, crescendo, crescendo. Esses músculos que estão aqui na frente da barriga, eles precisam começar a abrir para sua barriga crescer, para o seu útero crescer, para o neném crescer. E aí, todo esse aumento da barriga durante a gestação vai sobrecarregar o seu assoalho pélvico, tanto que tem mães que durante a gestação já tem um escape de xixi, mãe que durante a gestação teve muitas dores no quadril, deu vontade de espirrar. Ou então teve muitas dores na coluna. Mães que durante a gestação tiveram muita dificuldade de respirar, respiravam muito pela boca, respiravam muito aqui pela garganta, porque toda essa mecânica respiratória foi sendo alterada também. E aí o que que acontece? Quando a diástase abre muito durante a gestação, ela não volta de forma espontânea depois que você teve filhos. O abdômen, ele continua mais aberto, esses músculos daqui da frente da barriga continuam mais abertos. Quando o músculo da frente da barriga está mais aberto, acontece o aumento da pressão intraabdominal.
Então preste atenção nisso que eu tô falando aqui, porque eu não tenho uma bexiga para mostrar para vocês. Mas isso é muito importante, porque quando a gente for fazer os exercícios, você precisa entender por que a gente está fazendo um determinado exercício, tá? Então, ó, imagina aqui, ó, o músculo da frente da barriga, ele abriu, tem um espaço aqui na frente da sua barriga. Então, existe uma pressão dentro da barriga. Como a musculatura, ela tá aberta, essa pressão dentro da barriga, ela fica aumentada. Imagina como se fosse uma bolinha de encher, uma bexiga de encher, tá bom? Então, imagina que eu assoprei, ó, aquela bexiga, aquela bola. A bola tá cheia, igual a sua barriga, tá cheia, tá inchada, né? Parece aquela barriga de grávida. Então, é a mesma coisa daquela bola. Ela tá cheia de pressão, ela tá cheia de ar. E é exatamente isso que acontece na diástase abdominal. A sua barriga, mãe, tá com a pressão intraabdominal aumentada. E aí, o que você tem que fazer para você perder a barriga depois dos filhos? A gente tem que diminuir essa pressão dentro da barriga. Como é que eu diminuo a pressão dentro da barriga? Então, imagina essa bolinha aqui. Como é que eu diminuo a pressão dentro da barriga? Eu diminuo a pressão dentro da barriga quando eu começo a trabalhar todos esses músculos que estão aqui na minha barriga. Então, quando esse músculo da frente da barriga, o reto abdominal, quando ele trabalha contraindo, quando o meu assoalho pélvico trabalha contraindo, então o meu assoalho pélvico trabalha contraindo, a minha barriga trabalha contraindo, o meu diafragma trabalha contraindo, os músculos da lateral aqui do meu tronco trabalham contraindo, os músculos das minhas costas trabalham contraindo. Quando todos esses músculos trabalham contraindo, eu diminuo essa pressão dentro da barriga, independente aonde a diástase esteja situada, ela fecha. É por isso que não tem um exercício específico para a região da pochete, um exercício específico para a região, meu estômago é alto, qual exercício eu devo fazer? Eu tenho uma barriga pochete, qual exercício eu devo fazer? Minha diástase é total, de cima a baixo, qual que é o melhor exercício que eu devo fazer? Não existe isso. Por quê? Porque todos esses músculos, o assoalho pélvico, o abdômen, o diafragma, todos eles trabalham em conjunto. Então, quando esses músculos trabalham em conjunto, contraindo, eu diminuo esse aumento de pressão intraabdominal, independente aonde a diástase esteja aberta, se é mais na direção do umbigo, se é acima do umbigo, se é abaixo do umbigo, se é uma diástase total, independente onde ela esteja aberta, ela vai fechar. Desde que, preste atenção nisso que eu estou falando, desde que eu trabalhe todos os grupamentos musculares. E aonde que está o erro de vocês, né? O primeiro erro está no fato da gente achar que a diástase abdominal é o músculo da barriga aberto. Então eu tenho que fazer exercícios para minha barriga. E aí a mãe nunca faz exercício para o assoalho pélvico. A diástase vai fechar? Não vai fechar. A mãe nunca faz um exercício para trabalhar a costela, fechamento de costela. Essa diástase vai melhorar? Não vai melhorar. É por isso que, por exemplo, algumas mães chegam aqui no meu perfil e perguntam: eu posso fazer vácuo depois que eu tive meus filhos? Quanto tempo depois do parto eu posso fazer vácuo? Eu não trabalho com vácuo, não trabalho com hipopressivo, não trabalho com LPF, com nada disso. Por quê? Porque o LPF, quando a mãe faz aquele vácuo na barriga, a costela da mãe fica aberta. A musculatura lá do assoalho pélvico fica totalmente relaxada. A musculatura da barriga fica totalmente relaxada. E não é nada disso que a gente quer para tratar a diástase. Eu não quero meu assoalho pélvico relaxado, eu não quero a minha barriga relaxada, eu não quero a minha costela aberta. O que eu quero é totalmente contrário. Eu quero que essa costela feche, porque o meu diafragma está trabalhando. Eu quero que o meu assoalho pélvico contraia, que o meu abdômen contraia, para eu diminuir a pressão dentro da barriga. Meninas, isso ficou compreendido porque isso é muito importante. Por que isso é importante? Porque não adianta apenas trabalhar exercício, fazer exercício para frente da barriga. Muitas de vocês estão com a barriga estufada porque estão com uma fragilidade no assoalho pélvico ou então porque estão com uma fragilidade na respiração. A mecânica respiratória está errada. E é por isso que quando a gente avalia a diástase abdominal, a gente deve avaliar
os músculos da frente da barriga, com toda certeza, mas a gente também deve avaliar assoalho pélvico e também deve avaliar a respiração. E é isso que a gente vai fazer agora, porque quando a gente vai tratar a diástase abdominal, precisamos tratar a casa toda. Precisamos tratar assoalho pélvico, abdômen, músculos respiratórios e muito além disso, porque o que tira a sobrecarga de assoalho pélvico é glúteo. Então, quando a gente trata a diástase abdominal, a gente tem que tratar glúteo. Quando a gente trata a diástase abdominal, a gente tem que tratar a postura. Então, existem vários músculos lá das costas que precisam também ser trabalhados, tá bom? Mas quando a gente fala de avaliação, precisamos avaliar essas 3 características. E aí a gente vai começar, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é avaliar a respiração, tá? Então a gente vai começar pela respiração. Por quê? O pessoal falou aqui que estava esclarecido, né? Isabela falou que estava super esclarecido. Vamos lá para o que interessa, né, Izzy? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é avaliar a sua respiração, mãe. Você vai ver como é que você respira. Se você respira do jeito certo ou do jeito errado. Por que isso é importante? Porque você realiza entre 17 e 23 mil ciclos respiratórios por dia. O que isso significa? Cada ciclo respiratório é uma inspiração e uma exalação. Isso aqui é um ciclo. Inspirei, soltei o ar, 2 ciclos. Então você realiza entre 17 e 23 mil ciclos respiratórios durante o dia. Imagina você respirar essa quantidade de vezes do jeito errado. Você acha que você vai conseguir tratar a diástase abdominal só fazendo exercício para o abdômen e respirando errado a maior parte do seu dia? Com certeza você não vai conseguir tratar a diástase abdominal respirando errado. Da mesma forma que você não vai conseguir tratar a diástase abdominal se você tem uma fragilidade lá no seu assoalho pélvico, tá certo? Então, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é avaliar a respiração. E como é que a gente faz essa avaliação? Bem simples, tá? Se você estiver amamentando agora o bebê, vai ficar mais complicado. Porque eu vou precisar que você coloque uma das mãos no seu peito e a outra mão na sua barriga, tá bom? E você vai fazer uma inspiração muito profunda. Eu quero que você respire profundamente. Então você vai inspirar e você vai soltar o ar. Você vai inspirar profundo e vai soltar o ar. Quando você inspirar, pode inspirar de fazer barulho, tá? Ó, inspira profundo. Solta o ar. Agora eu quero que você observe qual é a sua mão que se movimenta mais. Se é a mão que está no peito ou se é a mão que está na sua barriga, tá bom? Então observa, você vai inspirar profundamente, soltar o ar e você vai observar qual é a mão que se movimenta mais. Se é a mão que está aqui no peito ou se é a mão que está na barriga, tá? Então vamos lá, inspirou profundo. Solta o ar. Mais uma vez, inspira profundo. Solta o ar. Meninas, o que vocês observaram? Qual é a região que mais se movimenta? É a região do seu peito, do seu tórax, ou é a região da sua barriga? Coloque aqui para mim nos comentários o que você observou. Você pode até olhar mesmo para o seu peito e para a sua barriga, inspirar profundo, soltar o ar. E aí você vai observar qual é a região do corpo que se movimenta mais durante a respiração. Se é o peito ou se é a barriga, tá certo? Coloque aqui nos comentários, por favor, para eu entender como é que está a respiração de vocês, tá bom? Ó, a Drica falou que no peito sentiu que mexeu mais. Tailane também sentiu que era no peito que mexeu mais, sentiu um movimento maior no peito. Vamos ver mais alguém aqui? Fez a respiração? Coloca aqui, por favor, nos comentários, tá bom? Qual é a região que se movimentou mais? Se foi a região do seu peito ou da sua barriga, tá?
Silvana também falou que sentiu mais movimentar no peito, perfeito. Vou levantar aqui o celular, que agora eu vou ficar de pé, tá? Denise falou que sentiu mais a barriga, tá ótimo. Cristiane falou que sentiu mais a barriga, perfeito. Eu só quero que vocês percebam o corpo de vocês, tá? Gardênia sentiu mais no peito, tá bom. Agora eu quero que vocês façam uma outra observação. E eu vou ficar de pé aqui. Vou levantar a minha blusa para vocês verem. Vou levantar um pouquinho a minha blusa para vocês verem a região da minha barriga, tá bom? E a região aqui das minhas costelas. Então vamos lá. O que eu quero que vocês observem agora? Vocês também vão respirar aí na casa de vocês, tá? Então, ó, eu tô aqui de ladinho só para vocês verem e de frente, tá? Então eu quero que você inspire novamente profundamente e que você observe qual região se movimenta mais. Se é a região da sua barriga ou se é a região das suas costelas, tá? A gente estava vendo peito e barriga, agora a gente vai ver costela e barriga, tá bom? Então, você vai inspirar profundamente, inspira, solta o ar, inspira profundo, olha para baixo, observa a sua barriga e sua costela, solta o ar, inspira, solta o ar, inspira, solta o ar, de novo, inspira profundo, solta o ar. Agora me diz, qual região do seu corpo se movimentou mais? Se foi as suas costelas ou se foi a sua barriga, tá? Coloca aqui, por favor, nos comentários. Qual a região você sentiu? O que a gente está fazendo agora? O objetivo é avaliar, em primeiro lugar, a respiração, tá? Porque aí depois a gente vai justamente trabalhar os exercícios específicos que vão organizar respiração, assoalho e abdômen, tá certo, meninas? Pra gente entender aí aonde está a disfunção no corpo de vocês, tá? Denise falou que sente mais na barriga. Drica falou que também sente mais a respiração acontecendo na barriga. Mas quem, gente, que respirou agora e observou o movimento acontecendo aí no corpo? Se foi costela ou barriga? Tailane sentiu mais as costelas. Silva sentiu mais as costelas. Perfeito. Podem colocar aqui nos comentários, tá? Então vamos lá, vou dizer qual é a respiração mais correta e qual é a respiração que precisa de ajuste, tá bom, meninas? Então a respiração que precisa de ajuste é aquela respiração que acontece muito no abdômen e no peito. Se você sente a sua respiração acontecendo muito na barriga e no peito, essa respiração ela precisa de ajuste, ok? Porque quando a gente vai respirar para fazer os exercícios da diástase abdominal, a nossa respiração ela se concentra essencialmente nas costelas. Nós chamamos de uma respiração de 360 graus. É uma respiração aonde a minha costela expande lateralmente e ela também tem uma leve abertura aqui na frente. Então é uma inspiração aonde minha costela abre bem, 360 graus, frente, lado e costas. Então a minha costela, o meu gradil costal, ele faz esse movimento de expansão para frente, para o lado e para trás, ok? Tem um movimento aqui, ó. Imagina que esse aqui seja as suas costelas. Então, vai para frente, expande para o lado e para trás, tá? Uma respiração em 360 graus. Essa seria a melhor respiração. Nas costelas expandindo bem. A respiração que precisa de ajuste é essa respiração que está acontecendo na barriga e aqui no peito. Mãe que respira no peito normalmente é uma mãe mais ansiosa. Então é aquela mãe que fala aqui, ó,
Ó, olha aqui, ó, como é que o meu músculo aqui, esternocleidomastoide, olha como é que ele pula aqui, ó. Então é essa mãe que tá falando e ela fala e ela se comunica e ela perde o ar e a respiração dela é curta, tá? Então essa respiração acontece muito aqui no peito, uma respiração muito ansiosa. Essa respiração da barriga também é uma respiração muito ansiosa, precisa de ajuste. Respiração de barriga e de peito reflete lá no assoalho pélvico, porque o assoalho pélvico é um músculo que recebe muita tensão. Se você está muito tensa, se você está muito nervosa, se você está muito ansiosa, a musculatura do assoalho pélvico responde com uma contração exacerbada. E aí você sente dor, no quadril, você sente dor durante o ato sexual, você sente dor lá na coluna, tudo em resposta de uma ansiedade, de uma respiração inadequada. Gente, tudo isso tem a ver com a diástase abdominal, tá? Então, qual seria a respiração que precisa de ajuste? A respiração que não está tão encaixadinha. Essa respiração que é no peito e essa respiração que é na barriga, onde a barriga vai lá na frente e volta. Qual é a melhor respiração? É essa respiração que acontece nas costelas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês bem direitinho. Ó, o jeito errado de respirar seria aqui, ó, essa respiração muito na barriga e no peito. Então, essa respiração tá errada. Qual seria a respiração certa? Bem aqui na costela, ó. Olha como é a minha costela abre bem. E quando eu solto o ar, a costela fecha, tá? Novamente, vou inspirar. Costela abre bem e quando eu solto o ar, costela fecha. Tá certo, meninas? Então, aqui a gente já avaliou um parâmetro da diástase abdominal. A mãe que respira muito no peito e na barriga vai ter um estômago alto e vai ter uma barriga mais de pochete, tá? Drica falou aqui, difícil, é tudo uma questão de repetição, tá, Drica? Não é que seja difícil, é que a diástase abdominal, ela causa mesmo algumas disfunções no corpo. Ela deixa o seu corpo sem trabalhar da forma correta. E observa que a gente só tá falando de respiração. Então, imagina a gente fazer um exercício para tratar a diástase abdominal, só fazendo um exercício concentrada na barriga e a gente não respira do jeito certo. Você acha que essa diástase vai fechar? Não vai fechar. Ah, eu faço yoga. A diástase vai fechar? Eu faço o vácuo lá, o LPF. A diástase vai fechar? Não vai fechar, porque a respiração é totalmente diferente. A respiração deles é uma respiração de abrir costela e ainda de fazer uma apneia, de prender ar, tá? Então eu não trabalho com essa metodologia e diástase nenhuma fecha desse jeito, tá? A gente não tem correção, não tem tratamento da diástase abdominal com hipopressivo, com vácuo, tá certo? Então a gente falou aqui sobre a respiração certa e respiração errada, vocês já conseguiram entender direitinho qual é a melhor respiração. E no final da live a gente vai fazer o exercício para tudo, tá? Para respiração, para abdômen e para assoalho pélvico, para a gente encaixar todos esses testes para a diástase abdominal. Então, por enquanto, a gente só está testando, mas tudo aquilo que a gente testa, depois entra como exercício. Vocês estão entendendo até aqui, meninas? Me digam, por favor, nos comentários, tá bom? Então, fazer exercício só para a barriga adianta? Não. Se eu respiro do jeito errado, eu não vou conseguir realizar os exercícios da diástase do jeito certo, porque um dos músculos que a gente trabalha para ter o fechamento da diástase é justamente músculos respiratórios, o diafragma, onde 70% da nossa respiração acontece ali no diafragma, não acontece no peito nem na barriga. Por isso que a respiração é concentrada no diafragma, principalmente abrindo e fechando bem a costela, certo? Segunda avaliação que a gente vai fazer para você saber se você tem diástase abdominal é a avaliação do seu assoalho pélvico. E aqui eu vou dar uma super dica para vocês, tá bom?
Porque eu ensino essa avaliação do assoalho pélvico, que eu vou falar hoje aqui para vocês, para as minhas pacientes lá dentro do programa de Asta sem cirurgia. Então, o programa de Asta cirurgia é o meu método, onde eu ensino ali as minhas pacientes a perder a barriga depois dos filhos e fechar a diástase abdominal em 12 semanas sem cirurgia, onde elas vão fazer esses exercícios de ativação de assoalho pélvico, abdômen respiratório, mas não para por aí. Esses exercícios de ativação são apenas a base do tratamento. A gente precisa evoluir para exercícios progressivos, para exercícios que vão trabalhar a resistência do seu corpo e também exercícios que trabalham o sistema de equilíbrio abdominal e pélvico, que é a minha metodologia dentro do programa de Asta sem cirurgia. E aí a gente trabalha de fato exercícios de equilíbrio, que eu vou demonstrar algum aqui para vocês, para que a mãe consiga contrair assoalho, abdômen, sem ela precisar mandar o comando, tá? Então, esses exercícios de equilíbrio que as mães fazem dentro do programa de Asta cirurgia, não fazem no início do tratamento, fazem lá quando já estão no 2º mês de tratamento, lá na 6ª semana de tratamento, na 7ª semana de tratamento, elas começam a fazer esses exercícios que trabalham o sistema de equilíbrio abdominal e pélvico, que são exercícios um pouco mais avançados, que tem como objetivo colocar essa mãe num certo desequilíbrio. Por quê? Preste atenção nisso que eu tô falando aqui pra vocês, porque isso é muito importante. Às vezes a gente acha que tratar de diástase abdominal é a coisa mais simples do mundo. Eu consigo fazer em casa, eu consigo fazer sozinha, eu consigo fazer sem auxílio profissional, sem ajuda profissional. E isso não é verdade, tá, gente? Então, quando eu coloco a mãe para fazer um exercício que exige dela algum equilíbrio, por exemplo, vou demonstrar aqui para vocês, tá? Um exercício que as mães fazem dentro do programa de Asta cirurgia é um agachamento com finalização com o pé em ponta. Então, por exemplo, eu estou descalça aqui, vou demonstrar o exercício, tá? Então, ela está sentada na cadeira, ela vai prender xixi, contrair o abdômen, ela vai levantar e vai ficar com o pé em ponta, tá? O fato de eu estar com o meu pé em ponta, meia ponta, se tem alguma bailarina aqui já vai brigar comigo, então o fato de eu estar com o meu pé em meia ponta, eu estou provocando um desequilíbrio no meu corpo. Por que eu não estou desequilibrando? Porque eu sou bem treinada. Agora, uma mãe com diástase abdominal, ela não consegue ficar tanto tempo com o pé em ponta. Ela logo desequilibra, ela perde o equilíbrio. Ela vai levantar, o pé ficou em ponta, ela desequilibra e ela cai. Por que isso acontece? Porque esses músculos que a gente está falando agora, assoalho pélvico, abdômen, os músculos respiratórios, são músculos antecipatórios. Eles contraem antes do movimento para que você não desequilibre, para que você tenha estabilidade. Só que quando a mãe tem diástase abdominal, esses músculos que são músculos antecipatórios, eles contraem antes do movimento, eles não entram com tanta rapidez. Por quê? Porque estão disfuncionais, porque estão fragilizados. E aí, quando a mãe já está ali no início do tratamento, fazendo os exercícios direitinho para assoalho, para abdômen, ganhando força, a gente insere esses exercícios que trabalham o equilíbrio abdominal e pélvico para dar aquele sustinho no corpo, para a mãe sair daquele efeito platô, porque se o corpo se acomoda com o exercício, a mãe para de ter resultado na volta da barriga e no fechamento da diástase abdominal. Então, quando eu faço um exercício, estou no agachamento, saí do agachamento, me coloquei nessa posição do pé em ponta, automaticamente o meu assoalho pélvico contrai, meu abdômen contrai, os meus músculos respiratórios, eles são acionados para que eu me mantenha em equilíbrio. E aqui, gente, com esse exercício, eu estou tratando a diástase abdominal. Se eu estou com o pé em ponta e eu tiro um dos pés do solo com o outro em ponta, ó, é muito mais difícil, ó. Meu assoalho pélvico, meu abdômen, minha respiração precisam ser muito mais acionados para que eu consiga me manter em equilíbrio. É claro que isso aqui eu não peço para os pacientes. Eu só estou querendo exemplificar para vocês o que seriam esses exercícios que trabalham, né, o equilíbrio abdominal e pélvico, que é aquilo que a gente faz lá dentro do programa de Asta sem cirurgia. Então,
fica aqui o convite, se você quer participar do programa Diástase Cirurgia, se você quer ter a minha ajuda, né, para ter o fechamento da diástase abdominal, recuperar a sua barriga depois dos filhos, é só você digitar aqui nos comentários a palavra eu quero, que a minha equipe vai entrar em contato individualmente com cada uma de vocês para apresentar o programa, apresentar o material, tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, se você quer minha ajuda para perder a barriga depois dos filhos, fechar a diástase abdominal com toda a metodologia que respeita a fisiologia do corpo da mulher, é só você digitar aqui nos comentários a palavra eu quero, tá bom? E aí, por que a gente estava falando isso? Porque a gente também precisa de força no assoalho pélvico. É um dos músculos que trabalha todo esse sistema integrado de equilíbrio. E eu estava dizendo que eu iria ensinar para vocês, né, uma avaliação que eu ensino para as minhas pacientes lá dentro do programa de Diástase Cirurgia, por isso que a gente entrou nesse assunto, né? E como é que a gente faz para entender se esse músculo do assoalho pélvico está funcionando bem ou não? Então, o que você deve fazer? E é isso que eu ensino para as minhas pacientes. Você deve inserir 2 dedinhos dentro do seu canal vaginal e entrar com 2 falanges pelo menos, tá? Então, ó, você vai pegar 2 dedinhos, a gente vai fazer um toque bidigital dentro do introito vaginal, tá? Então, imagina que aqui seja o buraquinho da vagina, o introito vaginal. Você vai inserir 2 dedinhos lá dentro, pelo menos 2 falanges. Se você puder ter ajuda do seu parceiro, do seu marido, é melhor, tá bom? Se você não tiver como, não tem problema, você mesmo vai fazer esse teste em você, tá certo? Seria bem melhor ter a ajuda de alguém, ter a ajuda do maridão. Se ele puder ajudar, tá ótimo. Se ele não puder ajudar, você mesmo faz em você. Você vai inserir 2 dedinhos dentro da sua vagina e você vai prender bem o pum, tá? Preste atenção nessa informação. Você vai prender o pum. Por que você vai prender o pum? Porque 70% da força do seu assoalho pélvico está aqui nessa região. Esses músculos são músculos mais profundos e os músculos da vagina são mais superficiais. Então, você vai prender o pum. E você deve sentir, primeira coisa, você deve sentir que a tua musculatura abraça o seu dedo. Se o seu marido for te ajudar, você vai perguntar para ele: meu amor, olha, eu vou prender aqui bem o pum e eu quero que você sinta se na hora que eu tô contraindo, se a minha musculatura tá prendendo bem o seu dedinho lá dentro, o seu dedo lá dentro. E aí ele vai dizer para você, tá bom? Uma outra forma da gente saber se o assoalho pélvico está contraindo do jeito certo é que na hora que você realiza essa contração prendendo o pum, o dedo da pessoa que está lá dentro, o seu ou então do seu parceiro ou do seu marido, esse dedo ele sobe levemente. Se na hora da contração o dedo sobe levemente, é porque a contração também está correta. E aí, para a gente entender qual é a força desse assoalho pélvico, você deve contrair, manter 5 segundos, relaxa. Contrai, mantém 7 segundos, relaxa. Contrai, mantém 10 segundos, relaxa. E você vai observar qual é o tempo do seu assoalho pélvico. Se o tempo do seu assoalho pélvico é menos de 10 segundos de contração, é porque esse assoalho pélvico precisa de mais força. E aí, muitas vezes, muitas mães que têm diástase abdominal, a força do assoalho pélvico é de 2 segundos, de 4 segundos. Então, a mãe contrai, ela consegue manter 1, 2, 3 e já relaxa. O parceiro sente que não tem mais nada prendendo o dedo dele. Ou então a mãe está ali contraindo 7 segundos e aí a musculatura da vagina começa a fadigar. Algumas mães dizem que sente a musculatura piscando. Por quê? Porque a musculatura também está fragilizada. E aí, essa fragilidade aqui no assoalho pélvico, ela pode causar um estufamento do abdômen nessa parte inferior da barriga, essa barriga pochete. Então, a barriga pochete pode estar relacionada com fragilidade no assoalho pélvico. Você está aí achando que é só a barriga ou que é só gordura, quando pode ser também, pode ser tudo isso. Pode ser a diástase infraabdominal ou pode ser a diástase infraumbilical, na parte de baixo do umbigo, pode ser gordurinha e pode ser também fragilidade no assoalho pélvico. Imagina, você está fazendo exercício para diástase, você está fazendo exercício para
E você está se alimentando direitinho para perder a gordura da barriga, mas se você não tiver uma boa força na musculatura do assoalho pélvico, essa pochetezinha ela não vai sair, tá certo? E aí, qual é o nosso objetivo? Entender qual é a força do seu assoalho pélvico. Mediante a força do seu assoalho pélvico, os exercícios lá dentro do tratamento da diástase, eles serão abordados. Cada mãe faz, lá dentro do programa de diástase e cirurgia, cada paciente minha faz os seus exercícios de forma individualizada, mediante as avaliações que elas fazem dentro do programa. Então, todas as mães fazem avaliação individualizada dentro do programa de diástase e cirurgia. Mediante essas avaliações, o tratamento da diástase abdominal, o cronograma de tratamento dessa mãe vai sendo direcionado, tá bom? Fica aí mais uma vez com o convite, se você quer entender como funciona o programa de diástase e cirurgia, quer ser a minha paciente, é só digitar aqui nos comentários a palavra eu quero, tá? Então, gente, vocês entenderam aqui que pra gente entender qual é a força do assoalho pélvico, você pode fazer esse toque vaginal, tiver menos de 10 segundos de contração, é porque a musculatura precisa de reforço, tá bom? E por último, a gente vai fazer aqui a avaliação da diástase mesmo. Então, fizemos a avaliação da respiração, falamos qual é o jeito certo e o jeito errado de respirar. Falamos aqui sobre a avaliação do assoalho pélvico, que a força do assoalho pélvico precisa ser uma força de pelo menos 10 segundos. Menos do que isso, o assoalho pélvico está precisando de cuidados. E lembrando que você está fazendo a avaliação do assoalho pélvico ali paradinha. Pode ser que durante o exercício você tenha menos força, isso é muito normal de acontecer. Eu paradinha fazendo a contração do ânus, eu consegui fazer 10 segundos de contração do assoalho pélvico. Mas se eu começo a me mexer, eu perco a força no assoalho pélvico, eu perco a percepção do assoalho pélvico e aí o exercício vai ser errado, tá? Então, uma coisa é fazer o teste paradinha, outra coisa é conseguir manter essa musculatura contraída durante o exercício. Tudo isso a gente vai aprendendo dentro do tratamento da diástase, dentro do programa, tá bom? Então, vamos lá avaliar agora a frente da barriga, tá? Que talvez seja a avaliação mais conhecida de vocês. Talvez vocês já tenham visto por aí, mas a gente vai fazer aqui, tá bom? Opa! Então, eu vou deitar aqui no chão. Vou só posicionar aqui o celular. Meninas, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês colocarem nessa bolinha com ponto de interrogação, que ao final da live eu respondo todas as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar essa bola pra lá. Ó. Todas as vezes que você for deitar para fazer o teste da diástase, para fazer exercício, você sempre vai virar de lado, tá bom? Se você deita desse jeito, seja no chão, seja na sua cama, você pode estar abrindo a diástase abdominal. Então, se você deita desse jeito aqui e se você levanta desse jeito aqui, você faz muita força na sua barriga, tá? E aí você pode estar estufando essa barriga e aumentando a diástase. Então, foi fazer a avaliação da diástase, ó, minha perna tá bem de ladinho, apoia com a mão, vira a perna bem juntinha e o corpo vira também, tá bom? E aqui, ó, você vai colocar 2 dedinhos bem nessa região aqui desse ossinho, do processo tifoide. E você vai tirar a sua cabeça do chão. Ó, tirei só a cabeça. Não precisa tirar o ombro. Você só vai tirar a cabeça. Tirei a cabeça do chão. E agora eu vou descendo a minha mão pela barriga para entender se eu sinto aqui uma distância entre os músculos. Então, ó, você vai desde aqui de cima e vai passando a mão para um lado e para o outro. O objetivo é entender se eu sinto o meu dedo afundar. Se afundam 2 dedos, 3 dedos, ok? Na barriga, tá bom, meninas? Então, o objetivo é esse. Eu vou aproximar um pouquinho mais a câmera. Ó, na hora de levantar a mesma coisa, viu que eu virei de lado? Vou aproximar um pouquinho mais a câmera para vocês verem aqui. Então, ó, tirei a cabeça do solo, ó, coloquei o dedinho,
tirei a cabeça do solo e agora eu vou passar a mão na barriga. Então tem algumas mães que nessa região supraumbilical já entra 2 dedos dentro da barriga ou então 3 dedos, tá bom? Aqui na região supraumbilical, acima do umbigo, eu já atendi mães que entram 4 dedos, 3 dedos, e aí você vai observar quantos dedos entram. Desce aqui para baixo do seu umbigo e observa como é que tá. Se entram 1 dedo e meio bem larguinho, 2 dedos, já é uma diástase que precisa de cuidados, tá bom? E além da distância, a gente também vê a profundidade. Então, ó, novamente, eu começo desde aqui de cima, tirei minha cabeça do solo, ó, e eu vou observar quantas falanges entram dentro da minha barriga. Se a minha mão entra toda dentro da minha barriga, se entra uma falange, se entram 2 falanges, tá certo? Então, eu vou observar se essa linha que tem aqui, que é a linha alba, se ela tem tensão, ou seja, se eu sinto um tecido duro aqui, ou se eu sinto nada, minha mão entra dentro da minha barriga como se não tivesse fim, tá bom? Então, ó, o que seriam as falanges? É isso aqui, ó. Falange é um pedacinho do dedo. Então, se entra um pedacinho só do dedo, é uma diástase mais superficial. Se entram 2 pedacinhos do dedo, é uma diástase mais profunda, tá? E aí você precisa observar se entram 2 dedos, 3 dedos e qual é a profundidade, se é de uma falange ou se são de 2 falanges, tá bom? Então, coloque aqui nos comentários o que vocês observaram. Daiane falou que fez esse teste e não afundou. Lembra aquilo que a gente falou, Daiane? Que a avaliação da diástase não é apenas a avaliação do abdômen, é a avaliação do assoalho pélvico e da respiração. Então, se eu respiro de uma forma errada, se a minha mecânica respiratória é errada, eu respiro pela barriga ou então respiro pelo peito, essa forma de respirar errada pode abaular a minha barriga pode ficar maior por causa disso. Se eu tenho uma fragilidade no assoalho pélvico, se eu tenho escape de xixi, se eu tenho dor na coluna, se eu tenho dor no quadril, se sai um barulhinho de pum lá da minha vagina durante o ato sexual, se eu tenho dores durante o ato sexual, tudo isso demonstra que existe fragilidade ali no assoalho pélvico. Então, eu fiz o teste da diástase e meu dedo não afundou, mas a minha barriga, ela é grande, é estufada, eu tenho uma barriga de grávida. Então, eu preciso entender que tem outra disfunção acontecendo no meu corpo. Pode não estar necessariamente aqui na frente da barriga, mas a gente vai encontrar, seja no assoalho pélvico, seja na respiração, tá bom? Porque qualquer um desses sistemas que estão em desequilíbrio, eles podem estufar a barriga, tá? Podem trazer essa barriga para fora. E também podem acabar gerando aí, causando uma diástase abdominal, a diástase abrindo, porque a pressão está aumentada. Seja por causa do assoalho pélvico disfuncional, seja por causa da respiração disfuncional, a pressão intraabdominal está aumentada. E aí pode empurrar essa barriga para fora, tá? Meninas, deixa eu levantar aqui do chão. Desculpa que eu tô tossindo um pouco. Meus filhos ficaram muito resfriados e... Opa, peraí. Meus filhos ficaram muito resfriados e minha garganta começou a querer coçar. Vou até beber uma água aqui para ver o que vocês estão falando, porque agora o meu objetivo é entendemos que tem ou não uma diástase. Então, agora a gente vai tratar, ok? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, a Silva falou. Acima um pouco do umbigo entra 2 dedos. Acima um pouco do umbigo entra 2 dedos e uma falange. E vai até abaixo do umbigo dessa forma, entendi. Desde aqui de cima do umbigo até abaixo do umbigo, você sente 2 dedinhos entrando com uma falange, né? É diástase abdominal, tá bom? Agora, lembra disso, Silva? Ellen, né? Ellen Silva. Nome da minha irmã, Ellen. Lembra de uma coisa.
Faz também a avaliação do assoalho pélvico para você entender a força que você tem lá embaixo e também a respiratória, tá? Porque aí a gente entende esse sistema como um todo. E tem diástase abdominal e aí deveria tratar, tá certo? Você pode tratar, claro, tendo a minha ajuda dentro do programa Diástase e Cirurgia. É só digitar aqui nos comentários "eu quero", porque a minha equipe vai entrar em contato com você, te apresentar o programa, os valores e tudo que você tem direito, né? Tem como bônus, enfim, como entregável lá dentro do programa. A Daiane falou que tem a bolsinha acima da cicatriz, mas Daiane, você tem quanto tempo pós-parto? Tem a bolsinha acima da cicatriz, mas tem quanto tempo pós-parto? Minha barriga não é grande, o que me incomoda é a bolsinha acima da cicatriz. Certo. Quanto tempo pós-parto, Daiane? A minha funda do umbigo para cima, largura só de um dedo, ok. Alcineide falou que o meu é bem em cima do umbigo, 4 dedos e uma falange, já é uma diástase bem grandinha, tá? 4 dedos e uma falange, mas isso é um excelente sinal, tá? Quanto mais a mão afunda dentro da barriga, pior é o prognóstico. Então, se a diástase é até grande, mas não afunda tanto, é melhor do que uma diástase pequena e que afunda pra caramba, tá? Ó, Daiane falou aqui que tem 4 anos. Quando a mãe tem a bolsinha acima da cicatriz da cesárea e ela não está no pós-parto imediato, essa bolsinha acima da cicatriz da cesárea já é fragilidade abdominal. Ou seja, se você tá com a bolsinha acima da cicatriz da cesárea e você tem 20 dias de cesárea, 15 dias de cesárea, 40 dias de cesárea, essa bolsinha pode ser líquido acumulado, seroma, tá? Agora, se você já tem 3 meses, 5 meses, 1 ano e você tem bolsinha acima da cicatriz da cesárea, essa bolsinha não é mais líquido. Não adianta fazer drenagem, não adianta usar calcinha. Com certeza você tem aderência na cicatriz da cesárea, precisa fazer liberação na cicatriz da cesárea e também precisa tratar a diástase abdominal. Às vezes, como eu estava dizendo, a diástase está pequenininha, mas tem fragilidade na barriga. O músculo da barriga está frouxo, está flácido, está fraco. 4 anos que teve bebê, 3 anos que teve bebê, 6 meses que teve bebê, tem bolsinha acima da cicatriz da cesárea, não adianta só querer fazer massagem na cicatriz que não vai melhorar. Tem diástase associada e flacidez, fragilidade de musculatura também, tá? Tailane falou que o meu é acima do umbigo, que afunda 2 dedos, também é diástase. Denise falou que a minha afunda acima do umbigo 1 dedo e uma falange, ok, bem pequenininha. Mas é isso. E aí, lembrando que o teste do assoalho pélvico e do abdômen também devem ser feitos, tá bom, meninos? E tudo isso tem tratamento, tá? Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês algumas pacientes do programa Diástase e Cirurgia que conseguiram perder a barriga depois dos filhos e fechar a diástase em 12 semanas sem cirurgia. Então, olha o caso dessa paciente aqui. Na época que ela estava fazendo o tratamento, ela até me mandou essa mensagem. Olha o que ela falou para mim. Ela falou assim: Neise, estou muito feliz e agradecida, até mais confiante em relação ao meu relacionamento, porque antes eu me escondia do meu marido, agora não mais. Quero mais é mostrar. E ele tá amando. Olha que coisa linda, né, gente? A mulher está se sentindo bem, está se sentindo confiante, não está tendo mais vergonha diante do marido, porque está conseguindo recuperar o corpo depois dos filhos, está conseguindo tratar a diástase abdominal. Deixa eu mostrar para vocês outras fotos aqui de pacientes que conseguiram ter o fechamento da diástase abdominal em apenas 12 semanas, sem cirurgia, tá? Então aqui uma outra paciente, mãe de 3 também do programa Diástase e Cirurgia, que conseguiu perder a barriga depois dos filhos, fechar a diástase abdominal. Enfim, muitas mães tiveram resultados incríveis. Ó, outra mãe de 3 aqui também. Então, se você deseja ter a minha ajuda dentro do programa Diástase e Cirurgia, para ter recuperação do seu corpo, fechar a diástase abdominal, ter todo o meu acompanhamento durante essas 12 semanas, é só você digitar aqui nos comentários a palavra "eu quero", tá bom? Deixa eu ver aqui. Também não estou conseguindo segurar o xixi. Olha o que a Silva falou e que a Ellen falou. Também não estou conseguindo segurar o xixi. Estou soltando gases pela vagina. Antes não apresentava esses sintomas. Me incomoda muito. Ellen, todos esses sintomas têm cura, tá?
todos esses sintomas que você está sentindo aí, tudo isso tem cura, tem melhora, mas tem que tratar, tá bom? Tem que fazer o tratamento direitinho. A Ellen também falou que sente dor na cesárea. Pois é, com certeza tem cicatriz da cesárea com aderência, tá? E aí, para fazer o tratamento completo, tendo a minha ajuda, é lá dentro do programa de Esta Cirurgia, onde eu vou te dar toda a assistência, tá certo? Agora, meninas, o que a gente faz, tá? Eu identifiquei que eu tenho uma diástase abdominal, eu já entendi que para eu perder a barriga depois dos filhos, fechar a diástase, eu preciso trabalhar todo esse sistema de forma integrada, assoalho pélvico, abdômen, respiração. Quando eu trabalho todo esse sistema de forma integrada e também de forma progressiva, onde esses exercícios eles vão se tornando cada vez mais desafiadores em 12 semanas, a minha diástase fecha independente de onde ela esteja localizada. Então isso aí já ficou claro, certo, meninas? E aí o que a gente faz? Qual é a base do tratamento da diástase? A gente precisa associar, integrar a contração de assoalho pélvico, contração de abdômen e respiração. Essa é a base do tratamento. Para as pacientes do programa de Esta Cirurgia, eu peço primeiro para elas só começarem trabalhando exercícios para o assoalho pélvico, porque tem algumas mães que estão com uma contração de 2 segundos, de 4 segundos, de 8 segundos. Então elas primeiro só incentivam o assoalho pélvico, depois elas associam o assoalho pélvico com a respiração e também o abdômen em exercícios já globais, mas com pouquíssimo movimento, tá? Porque o meu objetivo ali dentro do programa, nas primeiras semanas, é que elas peguem primeiro essa ativação e essa respiração. E é justamente o que a gente vai fazer agora, só que para que a gente integre esses 3 sistemas, a gente não vai se concentrar apenas no assoalho pélvico. A gente vai se concentrar no assoalho pélvico, na respiração e no abdômen. Vamos lá comigo fazer exercício? Quem está aí animado? Coloca aqui nos comentários eu, enquanto eu bebo uma água. E aí, quem é que vai fazer o exercício comigo? Coloca aqui nos comentários. Já identifiquei que eu tenho diástase abdominal, já vi que eu preciso tratar a diástase, que eu preciso respirar do jeito certo. Então vamos lá fazer um exercício básico, tá? A gente vai começar pela base, porque sem a respiração ideal a gente não consegue fechar a diástase, tá bom? Então vamos lá, ó, um monte de mãe aqui animada. Alciene, deixa eu ver, Indiama ou Índia, não sei. Aline, Ellen, Silva, bora lá. Daiane, vamos lá, gente. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa. Vamos só começar, ó, prendendo o pum e relaxando. Só pra acordar essa musculatura, tá? Prende o pum e relaxa. Prende o pum e relaxa, prende o pum e relaxa, prende o pum e relaxa. Fizeram aí comigo? Agora eu quero que você prenda o pum de novo, trazendo uma consciência para cima, igual um elevador. Prendi e trouxe para cima, 1, relaxa. Prendi e trouxe para cima, 2, relaxa. Prendi e trouxe para cima, 3, relaxa. Prendi e trouxe para cima, 4, relaxa. Só mais 1, prendi e trouxe para cima, 5, relaxa. Acordou o assoalho pélvico? Agora a gente vai integrar assoalho pélvico e respiração, tá bom? Se vocês puderem ficar de pé, é melhor. Se você puder aí na sua casa ficar de pé, é melhor, porque agora a gente vai integrar assoalho e respiração, tá? Então vamos lá. Vou colocar minha mão aqui para trás para vocês verem direitinho a minha respiração encaixando com o assoalho pélvico, tá? Então vamos lá, ó. Vamos inspirar nas costelas. Quando soltar o ar, você vai prender o pum e, ao mesmo tempo, soltar o ar, fechando a costela, tá? Então, ó, relaxa assoalho pélvico, solta o pum. Não é para soltar um pum de verdade, é só para relaxar. Relaxou o assoalho pélvico. Então, foi lá, ó. Inspirou nas costelas, abrindo bem costela.
Solta o ar e prende o pum. Pode soltar em S, igual o que eu fiz agora, tá? Relaxei. De novo, ó, inspirei nas costelas, não é na barriga, ó. A barriga não pode ir lá na frente e voltar. A barriga fica paradinha, inspira nas costelas. Prende o pum e solta o ar. Pode soltar o ar em S. Costela fecha. Relaxa. E agora eu vou prender o pum e também vou contrair o abdômen. Relaxei. Prendi o pum, contraí o abdômen. Relaxei. Prendi o pum, contraí o abdômen. Relaxei. Vamos mais uma vez. Prendi o pum, contraí o abdômen. Relaxei. Agora eu vou associar com a respiração. Inspirei nas costelas. Prendi o pum, contrai o abdômen e soltei o ar em S. Relaxei. Ok? Vamos lá comigo mais uma vez, ó. Inspirei nas costelas. Prendi o pum, contrai o abdômen e soltei o ar. Relaxei. Essa aqui é a base do tratamento da diástase. Você pode, doutora, mas eu posso fazer esses exercícios? Esses exercícios de ativação, contraindo o pum, soltando o ar, prendendo o abdômen? Pode sim, você pode fazer todo dia, umas 5 vezes no dia, tá bom? Mas o que você vai observar? Você vai observar que esses exercícios vão ficando cada vez mais fáceis. E quando o exercício vai ficando muito fácil, o seu corpo ele não tem esforço nenhum para realizar aquele movimento. E se ele não tem nenhum esforço para realizar o movimento, não existe melhora. O corpo ele meio que entra num efeito platô. Então ele se acostuma, ele se acomoda com aquele exercício. É por isso que dentro do programa de arte e cirurgia, semana a semana, a gente vai inserindo novos exercícios mais desafiadores, trabalhando vários grupamentos musculares, o reto abdominal, o oblíquo interno, o oblíquo externo, o transverso do abdômen, glúteo, assoalho pélvico, diafragma, músculos posturais, músculos eretores da coluna, enfim, vários outros músculos que trabalham no fechamento da costela para que a mãe consiga ter o fechamento da diástase abdominal. Exercícios que trabalham o equilíbrio abdominal e pélvico, que é o que a gente falou aqui durante a live. Isso num período de 3 meses, de apenas 3 meses, 12 semanas, a mãe vai tendo a volta da barriga e o fechamento da diástase, como eu mostrei para vocês. Não é milagre, tá? Não existe milagre aqui, pelo contrário, existe dedicação, existe esforço, existe empenho por parte de cada paciente que fez o tratamento da diástase. Essa mãe que é uma mãe de 4 filhos, tá bom? Passou por 4 gestações e conseguiu perder a barriga depois dos filhos, fechar a diástase abdominal em apenas 12 semanas, sem passar por cirurgia. Então, tendo assim melhoras excelentes no corpo, vendo a barriga voltar, vendo a diástase fechar. Sergiane aqui também, essa mãe estava com um filho com 10 anos, então se você, mas o meu filho já tem 7 anos, já tem 10 anos, ainda tem jeito pro meu corpo? Tem sim, mãe. Olha, essa mãe aqui, a Sergiane, que tinha diástase, tinha gordurinha, tinha hérnia umbilical, em apenas 12 semanas também conseguiu perder a barriga depois dos filhos e fechar a diástase, começando por essa base que eu mostrei aqui para vocês e evoluindo para exercícios mais desafiadores, tendo toda a minha orientação. Então, se você deseja, entrar no programa de arte e cirurgia, ter a minha ajuda, mais uma vez, fica aqui o convite, é só você digitar aqui nos comentários a palavra "eu quero" e falar com a minha equipe, falar com o suporte, aonde você vai deixar ali a sua dúvida, a gente também vai colher um pouquinho da sua história, entender o que está acontecendo com o seu corpo e te apresentar todo o material do programa de arte sem cirurgia, para você ter aí a conquista do seu corpo, voltar a usar os seus vestidos, a sua roupa, o seu cropped, o seu biquíni, se olhar no espelho, se encontrar como mulher, porque muitas de nós nos perdemos nos nossos muitos papéis.
Então você é uma excelente mulher, você é uma excelente mãe, você é uma excelente esposa, você é uma excelente profissional, mas quando você olha para você mesma, né, você se sente perdida. Você olha para você, você olha para o seu corpo e você não se encontra mais naquele corpo. E é possível você ter o resgate do seu corpo, da sua autoestima, é possível você ser essa mulher, essa mãe cheia de vida, né, que é o tema aqui da nossa live, Mães Cheias de Vida. O meu objetivo é esse, é transmitir vida para vocês, e tudo isso é possível dentro do programa de Arte e Cirurgia. Se você quiser a minha ajuda, é só digitar aqui nos comentários a palavra eu quero, tá bom? Meninas, alguma dúvida sobre a live de hoje? Porque a gente está encerrando por aqui, lembrando que toda semana temos lives semanais. As lives vão acontecer a partir dessa semana, toda terça-feira, às 20 horas, tá bom? Sempre com um tema para te ajudar, a mãe, a perder a barriga depois dos filhos e fechar a diástase abdominal, tá bom? Muito obrigada a todas pela presença de vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Nos vemos por aqui, pelos stories, pelo feed. Essa semana ainda vou abrir caixinha de pergunta para ajudar você, mãe, na recuperação do seu corpo depois dos filhos. Tá joia? Meninas, muito obrigada, viu? Pela presença de cada uma. Que bom, Ellen, que você gostou. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.